Sejam bem-vindos no meu canal. Hoje vou estar apresentando para vocês um projeto que está em minha mente e vou colocar no papel para vocês terem uma ideia da execução dela, tá ok? É através dela que eu vou fazer a montagem da telha. Já tem a telha aqui, como vocês estão vendo, tá ok? E fazer o projeto, coisa que eu nunca fiz, porque quando começo a montar uma telha, fazer uma telha, as ideias vêm surgindo assim, aos poucos, vão fluindo para que até o término da execução. E hoje eu vou colocar no papel, que já está aqui sobre minha mesa, tá? Eu estou aqui no meu ateliê, do lado de projetos meu. Eu tenho, no mesmo ateliê, eu tenho outro canto que eu faço o trabalho, propriamente dito, da telha, tá? Para que eu faça a execução dela. Mas antes de começar o projeto, o desenho, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou pensando, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu joinha, dê seu like lá, tá? Para que a gente tenha mais possibilidade, que eu tenha mais possibilidade de mostrar os meus trabalhos para vocês. E vocês ficam sabendo do que eu vou fazer. Então eu vou começar agora a fazer o projeto, tá? O desenho, para depois executar na telha. E vocês vão ter o passo a passo. Então primeiramente vai ser o projetinho que eu vou fazer no papel. Do papel depois eu vou colocar na telha, que está aqui, né? E depois dessa apresentação do projeto eu vou mostrar o material que eu vou usar, tá ok? Para vocês terem ideia de tudo que eu uso para fazer os meus trabalhos de arte em alto relevo na telha, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui para fazer o trabalho e vou seguir com vocês, tá bom? Bom, eu tenho aqui na minha mesa, tá? Eu tenho assim o papel já fixo aqui. Eu vou desenhar ele mais ou menos para como eu vou fazer. Eu vou dar uma desenhada nele como eu quero que faça, tá? Eu vou fazer a base dele aqui. Geralmente eu faço uma basezinha assim bem reforçado para sustentar a casinha e a sustentação na telha, e para que tenha assim como é que se diz, a base dele fixa, né, e bem colada, porque não adianta a gente fazer um trabalho e depois assim não ter como é que se diz, um trabalho final bonitinho. Então eu vou fazer aqui, um arco aqui assim, ó, é uma casa de fada que eu estou pensando em fazer. Eu vou fazer ela aqui mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, tá? Fazer a telha assim toda redonda. Como vocês têm, eu já tenho feito, tá vendo? Tem telhas prontas, portinhas abertas, prontas assim para mim fazer telhas, né? As casinhas nas telhas. Mas agora nesse caso aqui eu vou fazer uma coisa especial, né? Para vocês terem ideia do meu trabalho. Sei lá, vou fazer a porta assim detalhada também conforme o telhado aqui, tá? Então isso aqui vai ter assim um alto relevo aqui assim que vem, né? E as telhas aqui. E do lado de cá a mesma coisa vai ter, tá? Só que aqui mais estreito porque ela tá em diagonal assim, para ser feita a casa. Aí eu faço a porta aqui, depois eu faço os detalhes da dobradiça, tudo bonitinho, fechadura, o trabalho dela que eu vou executar, né? Fazer uma janela aqui, né? Fazer uma janela, fazer uma parte aqui que eu posso fazer ela também arredondada aqui. E aqui a janela. De repente aqui vou fazer uma janela aqui também. Aqui eu pretendo fazer eu pego assim, ó, só vocês terem uma ideia, eu pego caixas de ovos e faço recorto ela como se fosse uma árvore. Eu vou recortando ela aqui assim,
para fazer os trabalhos da árvore. Então eu quero fazer uma pequena árvore aqui, seguindo a fixação na parede da casinha de bruxa, ou de fada, né? Para vocês terem uma ideia como é que é feito. Então os detalhes da casa é dessa maneira aqui que eu faço, tá? Isso aqui, ó, que eu estou desenhando, o que acontece? Eu sempre faço já com uma ideia. Vou fazer uma casa de fada, vou fazer uma casa de duende. Então eu começo a fazer as bases na telha e vou fixando. E depois vai surgindo as ideias e eu vou cada vez incrementando mais o meu desenho. Tá? Para vocês terem uma ideia. Eu acho que vocês, quando começarem também a fazer o trabalho e ter ideias, vocês vão ver como é que vai fluindo o trabalho para fazer a telha propriamente dita, tá? Para vocês coincidir um projeto que nem eu estou fazendo aqui. Esse aqui seria um esboço da telha que eu vou do esboço do projetinho da fada para colocar na telha, tá ok? Então eu estava vendo aqui, com o surgindo, estava pensando, né? Eu tenho portas aqui, mas do tamanho da porta da telha eu não quero fazer o projetinho na madeira muito grande. Então eu vou fazer um menorzinho aqui e vou fazer passo a passo com vocês. No outro segmento eu vou mostrar o material que eu vou usar para fazer essa casinha, tá bom? Bem, pessoal, dando sequência, eu tinha feito o desenho a lápis, né? Com a lapiseira, então ficou meio claro. Então, enquanto eu estava preparando o material aqui, eu dei uma reforçada com uma caneta preta para vocês verem como vai ficar a casa. Essa será o desenho e o projetinho que eu fiz para colocar na telha. Que a telha está aqui, como vocês podem ver, né? Então é essa telha aqui que vai ser montado essa casinha de fada. O material que eu vou usar são esses palitos de churrasco, que são quadrados. Esses quadrados eu corto aqui nessa parte aqui desse equipamento que eu fiz pequenininho para cortar em ângulo para fazer o serviço, porque esse palito aqui vai ser o esforço de toda a casinha na telha, a colagem dele na telha, onde isso aqui tem que ser muito bem fixo e colado. Por isso eu uso aquela cola especial que já falei para vocês, de secagem rápida, né? E muito boa para colar. Eu tenho também palitos redondos que eu uso para detalhes, redondos também menorzinhos, né? Palitos arredondados nas pontas de picolé, de sorvete, né? Vocês podem ver. E o quadrado também para detalhes que eu posso fazer e que eu uso para fazer os detalhes assim das laterais. Esses aqui, quando é reto, eu uso sempre o arredondado para fazer detalhes da casa. Tenho também os palitinhos de sorvete, que é esses aqui. Eu corto eles e faço o telhado dessa maneira aqui, ó. E eu não jogo nada fora. A parte de cima eu coloco aqui, ó, para cobrir as partes, fazer os detalhes da telha. Certo? Desculpe. Aí eu tenho aqui todo esse material. Tendo esse material em mão, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um alicatinho de corte pequenininho, um alicatinho de bico pequenininho, né? Estilete que eu uso também fazer os pequenos cortes, um martelinho pequenininho de madeira que eu fiz para ajustar alguma coisa que precise, assim bem pequenininho. Eu não tenho o menor, mas eu tenho esse de nível aqui para mim deixar eles no ângulo certinho, no grau, né? Um paquímetro. Quem não tem, eu uso a reguinha também, né? Eu uso esse aqui porque ele é preciso, pega todas as medidas que eu quero, né? E uma serrinha especial que eu achei em antiquário, que faz pequenos detalhes de corte, tá? Agora, eu tenho uma coisa especial que você pode até notar. Eu vou nas óticas e peço aqueles óculos antigos, velhos deles lá. Pra quê? Pra mim pegar as dobradiças aqui, ó, no canto do óculos, onde eu faço a dobradiça das minhas portinhas. Antes fazia de uma maneira diferente. Essa aqui fica bem legal e faz o acabamento, puxa, preciso na casinha, pra gente fazer a abertura e fechamento da janela, porta, que eu sempre faço, né? Isso que faz o detalhe da casinha.
E a cola especial é uma cola especial que eu tenho aqui, né, que eu já falei, que duração é rápida, instantânea dela, de colagem, lixa, e os detalhes depois você vai surgindo para fazer o acabamento. A tinta para pintar a casinha, os detalhes que você faz, se usa da imaginação que você quer, né? No decorrer também, no decorrer da montagem, quando chegar na parte final, eu vou eu vou pintar ela e vou dizer que tipo de tinta que eu estou usando para fazer os detalhes da casa, tá bom? E olha, pessoal, esse aqui eu vou começar logo a fazer para vocês, tá? Para vocês terem ideia como é feita a montagem, ok? E esse seria o material que eu uso. Tem outras coisas que às vezes eu uso, assim, eu pego, que nem na árvorezinha, que eu vou montar a árvorezinha aqui, eu vou pegar da caixa de ovo, eu pego aquelas laterais que são mais larguinhas e vou recortando ela, depois colo, pinto e fica um detalhe muito bonito. Vocês já viram num dos desenhos anteriores que eu já fiz uma árvore assim, coqueiro, né, feito justamente com caixa de ovo, caixa de ovo. E tem uns detalhes também que eu faço tijolinho à vista, pedra à vista, eu faço com isopor, aquelas caixinhas que vem queijo, presunto, eu lavo elas, recorto, né, e faço os detalhes das telhas, para vocês terem uma ideia de tudo que eu uso. Então, esse seria o material que eu uso para fazer os meus trabalhos. E vocês vão ter acompanhamento de todo o trajetório de fazer essa casinha de fada.